Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, os alunos do terceiro semestre da Pitágoras de Irecê. Devido a essa situação extraordinária, inclusive que nós já vimos nas aulas anteriores, é uma situação natural e extraordinária que atingiu não só o país, como vários países do mundo. Nós teremos que dar continuidade ao nosso curso de Direito Civil, pelo menos por enquanto, de forma online, não é? E eu estarei aqui dando continuidade da parte em que nós paramos na última aula. Nós começamos a estudar os negócios jurídicos, porém antes, e rapidamente aqui eu vou fazer uma digressão. Nós começamos a estudar o negócio jurídico a começar do fato. E nós conceituamos fatos, diferenciamos de fato jurídico e fato não jurídico. Os fatos jurídicos nós pontuamos os fatos naturais, os fatos humanos. Vimos que os fatos humanos eles podem ser ordinários e extraordinários. Os extraordinários, por sua vez, ele é caracterizado pela figura do caso fortuito ou força maior, que nós sabemos que é são elementos de exclusão da responsabilidade civil. Um deles, não vou me aprofundar naturalmente, porque nós vamos ver esse conteúdo em uma outra oportunidade. Por fim, os fatos humanos, que eles são diferenciados entre fato jurídico amplo e o ato ilícito. E o ato jurídico amplo, ele teria a caracterização aí do ato jurídico em sentido estrito, que é aquele que eu expliquei na sala de aula, que as partes eles podem decidir se aderem ou não ao ato, porém eles não podem decidir quanto aos seus efeitos. Os efeitos dos atos jurídicos em sentido estrito, naturalmente nós sabemos que é determinado por lei. Por fim, entramos nos negócios jurídicos, e quando entramos no negócio jurídico, nós iniciamos falando sobre a teoria ou escada pontiana, que é o que descreve melhor no Brasil o elemento dos negócios jurídicos, que o Ponce de Miranda criou essa teoria diferenciando o negócio jurídico como se fosse patamares de 3 escadas ou 3 pilares formando a escada que posteriormente a doutrina veio chamar de escada pontiana. Nós já vimos que essa escada pontiana ela é denominada como 3 pilares, que é o pilar da existência, o pilar da validade e o pilar o pilar da existência, da validade e o pilar da eficácia. Bem, o pilar da existência nós já falamos, porque o pilar da existência nós trouxemos ali os substantivos, que são o agente capaz, o agente, objeto, vontade e a forma. Nós vimos que na ausência de qualquer um desses elementos, naturalmente o negócio jurídico ele se dá por inexistente. Por fim, nós complementamos e adjetivamos com os requisitos de validade, que por sua vez vem a ser o agente capaz, o objeto lícito, não é? Possível, determinado, determinável, a vontade que ela tem que ser livre e a forma que ela deve ser prescrita. E se não for prescrita, ao menos ela não pode ser defesa, não pode ser proibida por lei. Ótimo.
Eu tratei sobre esses assuntos também individualmente, mas eu gostaria de fazer as últimas pontuações aqui dos requisitos de validade para em seguida nós continuarmos com os requisitos de eficácia para nós, enfim, concluirmos esse assunto. E para não me estender, eu optei aqui por nós fazermos blocos de 25 minutos, para não ficar tão cansativo para os alunos, de modo que vocês aproveitem melhor a explanação desse assunto, elementos do negócio jurídico. Então vamos lá, pessoal, requisitos. Eu falei sobre a questão do agente capaz, e aí eu já vou colocar aqui na tela para vocês, aqui do portal. Quem está assistindo aqui pelo Facebook não vai ter acesso, mas quem estiver aqui no portal da Pitágoras está agora vendo o artigo 104 do Código Civil, que traz a seguinte redação. Nós vamos começar a trabalhar nela. Vamos lá. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Primeiro requisito que eu gostaria de ressaltar é em relação à vontade. Você vai ler aí os requisitos do artigo 104 e de repente você vai falar, mas Sanderson, não está falando nada sobre a vontade. Aqui eu estou lendo que os requisitos de validade são agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei. Agora, e a vontade? Onde é que está isso? Note que a vontade, o elemento vontade, apesar de ser um requisito de validade, ele está ligado à capacidade do agente. Ele não é um requisito que foi estabelecido pela lei, é uma construção da doutrina brasileira. Uma vez que eles entendem que, considerando que um dos elementos de validade do negócio jurídico é a demonstração do seu interesse, a sua vontade de realizar o negócio jurídico, sem essa demonstração, que só é realizada por um agente, e esse agente tem que ser capaz, sem a demonstração desta vontade, o negócio jurídico padece de validade. Portanto, ele não seria válido se não tivesse o requisito da vontade, a exteriorização da vontade. Eu falei na aula anterior que o requisito da exteriorização da vontade, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Não é necessário para você aderir à realização de um negócio jurídico, você pode simplesmente exteriorizar, manifestar essa sua vontade por escrito, através de um contrato, por gesto, com joinha. Não, você aceita fazer esse negócio comigo? Você quer comprar mesmo esse celular? Sim, eu quero. Se você não puder ou não conseguir falar, você tem que manifestar de alguma forma. Então, é essa a importância de, apesar de não ter no artigo 104 do Código Civil o elemento da vontade, mas esta vontade ela deve ser livre e deve ser manifestada. Compreendidos? Deve se manifestar sob pena de não caracterizar o negócio jurídico. Então vamos lá. Falei sobre a forma. Uma vez que a forma, como eu disse para vocês nas últimas aulas, em geral, a forma negocial, ela é livre por lei. A lei não exige uma forma expressa, uma forma determinada, sendo que as partes, elas podem, vamos aqui, as partes, 114, as partes, elas podem livremente realizar
o negócio jurídico, independente de uma forma determinada por lei. Essa é a regra, como aqui no artigo 107. A validade da declaração, veja só, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, vírgula, senão quando a lei expressamente a exigir. Então veja só, se a lei expressamente não exigir, em tese, esse negócio jurídico ele tem uma forma livre. E eu falei para vocês nas aulas passadas e dei um exemplo. Qual o exemplo? O exemplo da compra e venda de um bem imóvel, pois a lei exige para a concretização do negócio jurídico da compra e venda do bem imóvel que esse recibo seja realizado por meio de uma escritura pública, que esse negócio seja realizado por meio de uma escritura pública, sob pena de invalidação do negócio jurídico, uma vez que ele não observou a forma prescrita em lei. Pessoal, em relação à capacidade, ao agente capaz aqui, em relação ao agente capaz, eu estudei com vocês, nós aprendemos no semestre passado, que o agente capaz, o Código Civil, ele vem trazer a figura do relativamente incapaz ou do absolutamente incapaz. Em relação ao relativamente incapaz, ele pode, pelo seu representante legal, ser assistido. E uma vez que ele pode ser assistido, concordando com o negócio jurídico realizado pelo menor incapaz, pelo relativamente incapaz, me perdoem, esse negócio pode ser convalidado. Diversamente, o negócio jurídico realizado pelo absolutamente incapaz, esse negócio é nulo de pleno direito, em conformidade com o inciso 1 do artigo 166. Portanto, o negócio jurídico, quando se diz respeito à capacidade do agente, ele pode ser convalidado se o agente ele for relativamente incapaz. Se ele for absolutamente incapaz, naturalmente, é impossível a sua convalidação. Seguindo no artigo 104, nós temos também aí a questão do objeto. E a lei é clara em dizer que quando um negócio jurídico tiver o objeto, esse objeto ele deve ser lícito, possível, determinado, ou, se não puder ser determinado, no mínimo ele deve ser determinável. Então, vejam só. O negócio jurídico, ele é lícito, portanto, quando ele não contraria o que? A determinação da lei. Quando ele não é contrário à lei. Pô, e qual exemplo você poderia nos dar em relação a um objeto que fosse contrário à lei? Ora, nós sabemos que no Brasil o porte para o uso, para a venda, qualquer finalidade de drogas é proibido por lei. Portanto, digamos que um contrato de compra e venda referente à substância entorpecente, esse contrato seria inválido. Por quê? Porque o objeto desse contrato ele é ilícito. Apesar dele ter uma determinação, mas esse objeto em si ele é ilícito. A lei proíbe que se realize contratos
envolvendo objetos que sejam ilícitos. Além de ser ilícito, esse objeto ele também não pode contrariar os bons costumes. Uma vez que ele contrariar os bons costumes, por sua vez também ele será inquinado aí de invalidade desse negócio. E aí um exemplo de um objeto que contrarie os bons costumes, nós poderíamos citar, eu vi uma venda uma vez de um spray, em que vendia numa plataforma da internet um spray que ele retirava o efeito do teor alcoólico a fim de que você não fosse flagrado no exame de bafômetro. Perceba, esse objeto em si poderia ser um dos casos que contrariaria, que fosse contrário aí, de fato, aos bons costumes, além de outros. Além de outros exemplos aí que de fato contraria os bons costumes, apesar de não ser crime, não seria crime você vender essa substância. Nós sabemos lá da caracterização do crime, o que se configuraria o crime, e por sua vez não seria o caso, mas porém poderia ser o caso aí de contrariar os bons costumes. O objeto, pessoal, além de não contrariar os bons costumes nem a lei, ele deve ser possível. E esse objeto possível, ele tem que ser possível do ponto de vista físico quanto do ponto de vista jurídico. Então, perceba, se você faz um negócio jurídico para que esse negócio, você faz um negócio jurídico do tipo, eu pretendo fazer um negócio de compra e venda com você. Qual que é o objeto dessa compra e venda? Seria um lote no planeta Marte. Um lote de 1000 metros no planeta Marte. Você perceba que, pelo menos por hora, por enquanto, esse objeto, o objeto desse negócio jurídico, ele é impossível do ponto de vista físico, porque pelo menos ainda não se tem notícia de pessoas que possam ir ao planeta Marte a fim de construir uma residência, ou seja, não adianta nem falarmos a respeito, a impossibilidade desse objeto é uma coisa patente. Já do ponto de vista jurídico, o que seria a impossibilidade jurídica? Seria quando a própria lei veda o seu conteúdo. Então, do ponto de vista do conteúdo da norma, havendo a impossibilidade de realizar esse negócio jurídico aí, seria impossível. Por exemplo, a questão da doação de um pai para com o filho sem a anuência dos demais irmãos ou herdeiros. Esse negócio seria o objeto, a doação desse negócio jurídico seria, do ponto de vista jurídico, esta doação seria impossível em razão de ser vedada por lei. Veja só também, pessoal, que o artigo 106, e aqui eu vou aqui para a lei, que diz o seguinte, o artigo 106 em relação a essa questão da impossibilidade. Olha só, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Note aqui, uma coisa é você fazer um negócio jurídico cujo objeto é você estar vendendo um lote em Marte. Uma outra coisa, porque na verdade essa invalidação aí ela é absoluta. Agora, quando, diz o artigo 106, quando o negócio jurídico ele apenas for relativa quando a invalidade ela for apenas relativa, não há, quando essa impossibilidade ela for apenas relativa,
nós não podemos dizer da sua completa impossibilidade. Vamos ler aqui mais uma vez o artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativo. Então, não invalida de cara. Ainda não invalida se cessar antes de realizada a condição a que estiver subordinado. Então, perceba aqui o seguinte. A título de exemplo, você construir ou você vender um lote para construção de uma residência em uma reserva florestal, a princípio é um negócio inválido. Por quê? Porque não se permite a construção de residências no interior de uma reserva florestal. Porém, se for o caso de já ter dado entrada para solicitar do poder público a liberação desse negócio jurídico, dessa construção que seja, o que acontece? Esse negócio jurídico ele não pode ser, a prima facie, invalidado. Por quê? Porque apenas a princípio esse negócio jurídico é inválido. Vendo a se concretizar, ou vendo a reconhecer a sua validade, quando eventualmente o órgão responsável pela autorização dessa construção conceder. Uma vez que concedeu, esse negócio que inicialmente ela tinha ali uma impossibilidade inicial, ela se concretizou e por fim, e por razão disso, o negócio jurídico que tinha esse objeto de impossibilidade inicial, depois ele veio a se tornar absolutamente possível. Por fim, o objeto também, além dele ser determinado, e o objeto determinado, pessoal, é aquele que nós sabemos qual nós estamos comprando, qual a sua quantidade, a sua especificidade concreta, nós já sabemos. Imagine que você vai a uma banca de revista e você pegue ali um jornal do dia de hoje, ou então uma revista, a revista Veja, a revista Isto É. Você sabe exatamente qual é. Você está pegando aquela revista e é esta revista, é esse produto determinado que você vai levar para casa. Porém, há casos que eles não podem ser determinados. Nos objetos que não possam ser determinados, a lei exige que, no mínimo, ele venha a ser determinável. Por exemplo, você compra uma saca de feijão para você receber em sua casa com 10 dias. Daqui a 10 dias, olha, eu vou comprar no supermercado uma saca de feijão para que no prazo de 10 dias vocês entreguem em minha casa. Você viu o feijão no supermercado, mas não significa dizer que foi aquele feijão que você comprou, que você viu no supermercado, que é o que você vai receber. Por quê? Porque aquele ali, às vezes, está ali de amostra. Mas você tem que determinar, no mínimo, em relação, por exemplo, ao seu gênero, que é o gênero? Feijão. E a sua espécie. Qual que é o tipo de feijão que eu vou querer? Eu vou querer uma saca de 60 quilos de feijão, gênero, mais a espécie. Ou eu vou querer carioca, ou eu vou querer feijão preto. Essa é a espécie. Então, você tem que determinar, no mínimo, o gênero e a espécie para que esse objeto desse negócio jurídico venha a ser válido. A forma prescrita eu já concluí, portanto, fica aqui a conclusão dos requisitos de validade do negócio jurídico. Note que os requisitos de validade
nós chamamos de elementos. São os elementos comuns do negócio jurídico, pois a todos os requisitos de existência e validade estarão presentes. Diversamente, é o que nós vamos iniciar, que é o estudo dos elementos acidentais. Portanto, os requisitos de existência e validade são os elementos essenciais do negócio jurídico. Por sua vez, o elemento de eficácia dos negócios jurídicos, que nós passaremos no próximo vídeo a analisar, diz respeito aos elementos acidentais. E eu explicarei para vocês o porquê dos elementos acidentais. Vamos para o próximo bloco.